Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Aqui nesse espaço você será atendido em relação às suas dúvidas ou questionamentos nos temas do direito do consumidor, do direito comercial, do direito previdenciário, do direito do trabalho, do direito de família e sucessões, que é o tema de hoje. Nós vamos receber aqui, estamos recebendo aqui, o Dr. Pedro Verdi. Antes de passar a primeira pergunta para o doutor, eu volto a lembrar que você pode enviar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51945946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Pedro. Muito obrigado, sempre feliz em estar aqui, já agradecendo os nossos telespectadores, né, sempre nos prestigiando também. Correto. Um tema bastante demandado aqui pelos nossos telespectadores e telespectadoras. E a primeira pergunta, a nossa telespectadora optou por não se identificar e traz o seguinte relato. Estou em uma união estável e gostaria de saber sobre os meus direitos. São 19 anos de relacionamento instável. Quando conheci o pai da minha filha, ele já tinha casa. Gostaria de saber, se houver separação, qual o meu direito em relação ao imóvel? Muito bem. Bom, a união é estável, embora ela tenha dito que o relacionamento é instável. Isso aí é indiferente para os fins do questionamento dela. São 19 anos de relação. Então, é uma relação, né, duradoura e, com certeza, eles formaram uma família, né? Ainda que, mesmo quando não tem filhos, pode ser considerada uma família. Então, uma relação de 19 anos, comunhão de vida de 19 anos. Se o bem que ele tem é anterior, é um bem particular. Tanto os bens adquiridos anteriormente ou recebidos a título de doação de herança são bens particulares, portanto não partilháveis. Mas, por exemplo, esse bem tem que estar quitado. Se, por exemplo, ele adquiriu com uma entrada, mas pagou parcelas de financiamento já após o início do relacionamento, esta parte paga após o início do relacionamento, ela passa a ter direito, né, no percentual do que for aportado. Melhorias no imóvel, mobiliário, qualquer reforma que tenha sido feita, ela também passa a ter direito, né, de divisão nesse investimento aí. Isso tudo partindo do pressuposto que o regime seja o da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial, tudo que se adquire após o início da relação é partilhável, o bem é anterior. Se alguma parcela do bem foi quitado, foi paga após o início da relação, ela tem participação nisso. Se o imóvel foi ampliado, ela tem participação. Tudo que foi após. Agora, salvo se o regime fosse o da comunhão, da separação de bens, daí ela não tem direito nenhum. Mas ela relata aqui, doutor Pedro, que eles têm uma filha, e isso não caracteriza o direito à sucessão, no caso, né, no caso de separação. Não, para fins de partilha de bens, para fins de separação não faz diferença nenhuma. Ter a filha só reforça que é realmente uma união estável, com o intuito de constituir família, realmente eles são uma família e apenas confere os direitos sucessórios à filha, mas com relação a ela não partilha direito. Para fins de separação, não que não tenha direito, ela trouxe a pergunta de uma forma e a gente tentou elaborar, claro, com as nuances possíveis para ela entender. Mas se o bem era anterior e era quitado, ela não tem direito. Se foram feitas melhorias, ela tem direito a partir das melhorias ou dos pagamentos de parcelas. Perfeito. A nossa telespectadora Silvia pergunta: a pessoa que comprou um imóvel com o valor recebido de uma herança, o cônjuge tem direito? É mais ou menos a mesma situação dos bens particulares, né, que são aqueles adquiridos antes ou recebidos por doação e por herança. Se tu recebes um valor a título de herança, esse valor é teu, particular teu. E se tu adquires um bem, aquele bem vai ser particular teu também. O dinheiro, o bem substitui o dinheiro, então ele não perde o caráter de particular. Porém, é muito importante que seja documentado, que seja comprovado que a aquisição do bem saiu daquele dinheiro recebido, seja por uma transferência bancária ou seja documentado na própria escritura quando adquiriu o bem. Se há um cônjuge, um companheiro, uma companheira, ele pode assinar conjuntamente também
declarando que tem ciência de que aquele valor é particular, porque muitas vezes tu recebes um valor a título de herança e ao longo de 10, 15 anos vai trocando de imóveis, mas aquele valor original entrou na aquisição do primeiro, só que ele se perde e perde-se a rastreabilidade, digamos assim, daquele valor. Então, muitas vezes o patrimônio se mescla. Então, quando há aquisição de um imóvel por um casal e há dinheiro particular de um dos integrantes do casal, tanto existente antes ou como recebido a título de herança, é importante documentar. Este valor aqui eu recebi de doação do meu pai e da minha mãe ou de herança. Então, esse valor é só meu lá na frente se a gente separar. Tá certo. Próxima pergunta é da nossa telespectadora Fátima. Gostaria de uma informação. Tem a guarda do meu neto porque a mãe dele não fez o tratamento com psicólogo para poder conviver com a criança. Ela não mora mais comigo e está grávida de novo. Caso ela não cuide dessa criança que vai nascer, o conselho tutelar pode agir? Eu não quero cuidar porque já cuido de outro filho dela, relata a Fátima. Ah, que situação delicada. Olha, ela não é, né? Não é obrigada, obviamente. Quando o pai ou mãe não tem condições de cuidar de um filho, deduz-se que, naturalmente, os avós sejam os responsáveis na sequência. Mas, assim como o pai e mãe não são obrigados, digamos, a gente sabe que abandonam os seus filhos, muitas crianças vão para acolhimento, essa avó, realmente, ela não é obrigada. Então, no caso de ser constatada a incapacidade da mãe de cuidar dessa criança e a avó também não ter condições ou simplesmente não querer, sim, vai ter que ser acionado o Conselho Tutelar, a Delegacia de Infância e Adolescência, Ministério Público. Essa criança pode ser encaminhada, sim, para, se nenhum outro parente tiver interesse em reivindicar a guarda, ou amigo próximo, alguém a guarda dessa criança, ela pode ser encaminhada para adoção. Ela vai para a tutela do Estado e vai ser inserida no sistema de adoção. Mas isso, doutor, em relação a esse contexto, ele é um processo longo, né? Não é uma coisa, você vai recorrer, entra com uma ação, não sei se é essa a expressão correta, né? Pedindo uma definição do Conselho Tutelar, isso em termos de tempo, e a criança fica... Considerando a delicadeza da situação, a criança não pode ficar na rua. Então, há trâmites, sim, um pouco morosos, mas isso imediatamente, se Defensoria Pública, Ministério Público ingressam com essas medidas e a criança, imediatamente ela é posta ainda que provisório, né, num lar provisório, muitas vezes municipal, estadual, dependendo, e depois, enfim, vai para o sistema, né, como a gente diz. São processos tristes, né? A gente diz assim, mas eles acabam andando mais rápido, né, do que um processo normal, mas assim, vários desdobramentos e então, quem sofre é a criança, né, infelizmente. É uma situação muito delicada e complexa. Então ela deve procurar o Conselho Tutelar. É interessante ela já com antecipação já se informar qual é o trâmite exato que ela tenha que fazer para não chegar a filha com a criança no colo e largar, né, nos braços dela e ela daqui a pouco se vê sem ter reação. É bem delicado. Se ela não tiver condições, o ideal é ela marcar um atendimento na Defensoria Pública, que vai ter os advogados públicos que vão ter condições de orientá-la bem certinho de como conduzir essa situação. Correto. Próxima pergunta do nosso telespectador Márcio. Como funciona a doação de dinheiro entre pais e filhos, ou entre pai e filhos? Tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. A doação de dinheiro, a gente tem alíquota aqui no Rio Grande do Sul de 3% a 4%. Até 250 mil, de R$1 a 250 mil, a alíquota é de 3%. Então, se um pai doa, ou uma mãe doa, qualquer pessoa, doa R$100 mil, vai ser R$3 mil de imposto. Se doar R$50 mil, vai ser R$1.500 de imposto. E aí, isso seja 3%. Acima de 250 mil, é 4%. Correto. Tem que pagar sempre, é simples de obter, é uma guia que tu obtens no próprio site da Secretaria da Fazenda Estadual, é pago, esse imposto tem que ser pago, se não me engano, até 30 dias após a doação, e declarado no imposto de renda de ambos, de quem doa e de quem recebe. Se não fizer isso, isso pode lá na frente, no futuro inventário, ter a alegação de
de empréstimo familiar, de doação, pode aparecer das mais variadas formas, né? Até como uma forma de algum filho ter tentado se apropriar de algum valor. Então é muito importante, quando há doação, documentar essa doação. E essa doação, por exemplo, se ela foi colocada no inventário, ela também, quando a pessoa vai usufruir a doação, tem que pagar imposto? Não, o imposto, quando a pessoa já recebe, o imposto ele é pago no ato da transmissão. Então, se eu recebi um valor e o imposto já foi pago, ele não vai ser inventariado, né? Porque já foi recebido. Agora eu vou ter que, a depender do que quem me doou o valor, eu vou ter que informar no inventário. Se ele sai, se ele é antecipação de herança ou não, né? Aquela questão. Se ele sai do meu patrimônio, né, da minha legítima, se eu dou para o meu filho e digo, não, esse valor aqui ele não precisa prestar contas no inventário, esse valor é um extra que eu dei para ele. Ou não, esse valor ele vai sair do patrimônio, aquele que obrigatoriamente vai para os filhos e ele vai prestar contas e vai ter essa parte abatida no restante. Existem essas duas possibilidades. Então, quem está doando tem que buscar uma assessoria jurídica para saber de que forma quer doar. Se como um valor extra ou se para ser compensado com os demais herdeiros depois, em havendo mais herdeiros, né, na hora do inventário. A telespectadora enviou a sua pergunta e optou por não se identificar. Ela relata: fiquei casada por muitos anos e estamos no processo de divórcio que ainda não saiu, mas já está em andamento. Agora conheci uma pessoa e estamos pensando em constituir uma união estável. Posso fazer isso? Pode. Mas primeiro, antes de constituir a união estável, ela precisa ter o divórcio decretado. A decretação do divórcio, se ele é consensual, em cartório, tabelionato, o casal vai, lava uma escritura, divorciados estamos, ponto. Mudou o estado civil. Se for um processo judicial, o juiz não espera todo o processo tramitar, que pode levar anos para declarar o divórcio, né? Para decretar o divórcio. O divórcio ele é decretado já no início do processo. Tá certo. Porque é algo que ninguém pode se opor. Se eu quero me divorciar, isso é o suficiente. Então, o divórcio. Nesse momento, as partes já podem alterar na certidão de nascimento o seu estado civil. Então, muito rapidamente a gente consegue alterar o estado civil. Após alterado para divorciado, divorciada, etc., a pessoa pode ter uma nova relação. Senão ela vai chegar no tabelionato para fazer uma união estável, documentada, eles vão pedir a certidão e vão ver, tu está casada, tu não pode casar novamente. Agora, uma informação importante. Para ela escolher um regime de bens, ela tem que já ter feito partilha do casamento anterior, ou uma escritura dizendo, né, declarando que não há partilha. Senão, a lei obriga que essa nova relação, essa união estável, seja regrada pela separação de bens. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito de família e sucessões aqui com o Dr. Pedro Verde. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui nesse espaço, especialistas, profissionais das áreas do direito de família e sucessões, que é o que nós estamos tratando hoje aqui, recebendo o Dr. Pedro Verde, mas também em outras áreas do direito, como o direito do consumidor, o direito comercial, o direito tributário, o direito previdenciário. Portanto, é muito fácil. Você envia a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, doutor Pedro, é da nossa telespectadora Patrícia. Meu marido saiu de casa há 6 anos. Nunca deu notícias. Posso pedir uso capião da nossa casa antes que ele apareça pedindo a metade do imóvel? Pergunta ela. E mais, é um processo simples e rápido? Pode pedir já, após 2 anos de abandono do lar pelo esposo dela, ela já pode fazer o requerimento da uso capião, se for um imóvel de até 250 metros e que era a residência da família.
Desculpa, Parece. Essa definição de metragem é... Sim, é que a uso capião ela tem tem diversos prazos, né? Tem o prazo geralmente de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Agora, quando é um imóvel familiar, por isso que se chama uso capião familiar, exatamente em razão da importância que o imóvel de residência daquela família, aquele imóvel em que acolheu, onde residiu a família, esposa e filhos, a importância da manutenção da segurança de ter aquela propriedade, aquele lar assegurado, é que há essa uso capião especial, que ela foi regrada após o Código Civil, ela é de 2011 ou 2015, se não me engano, e ela confere esse prazo menor, ela possibilita a decretação com esse prazo menor e limita o valor do imóvel, porque a gente parte de um pressuposto de que quem tem um imóvel acima de 250 mil, talvez não precisaria ter uma uso capião em seu favor, porque é uma pessoa mais abastada. É um critério objetivo demais, porque não significa. Às vezes tu tens um terreno grande, mas é uma situação... Mas ele limita, assim como, por exemplo, todas as situações da uso capião, tu não podes ter outro imóvel na mesma cidade, porque ela tem um fim assistencial a uso capião, de certa forma. Então, por isso que a uso capião familiar é um imóvel até 250 metros e no prazo que serviu de residência para a família, pode ser requerido uso capião após 2 anos. E é rápido? Então, ela já pode. Olha, o rápido é relativo, né? É muito difícil dizer, porque depende de onde tramitar esse processo, dependendo da vara em que cair. Um processo que pode levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mas se ele sumiu há 6 anos, ele vai ser citado por edital, talvez não tenha contestação, o processo pode levar 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, certo. Eu arriscaria. A telespectadora que não se identifica envia a seguinte pergunta. Um sobrinho meu mora há 10 anos em um terreno que é herança de 4 pessoas. Eu pago IPTU e a luz que está no meu nome. Quero fazer inventário para vender o terreno. O meu sobrinho poderá pedir uso capião? Mesma pauta da pergunta anterior, doutor Pedro. Pois então, o sobrinho da nossa telespectadora não poderá pedir uso capião porque... Para requerimento do uso capião, quem está o pedindo tem que agir como proprietário do imóvel. O que um proprietário do imóvel faz? Paga as despesas, IPTU, luz, etc. E quem está pagando é a nossa telespectadora. Então, isso significa que ela não está abrindo mão desse imóvel, ela reconhece que ela é proprietária também do imóvel. Então, portanto, foi-se um dos principais requisitos para que o sobrinho dela pudesse requerer a uso capião. O uso capião pressupõe posse mansa e pacífica. O que isso quer dizer? Que ninguém conteste. Tá certo. Ela já está... A própria pergunta dela já manifesta que ela não tem interesse em abrir mão do direito dela. E isso independente de ele estar morando lá há 10 anos? Não, independente de estar morando. É muito comum em inventários, um fica morando, outro não. Isso é considerado um empréstimo, digamos assim, dos outros proprietários para um outro herdeiro que tenha mais necessidade. Não. Tá, e é fácil essa questão do inventário em si? Ela pode fazer o inventário para vender o terreno? Sim, encaminha o inventário normalmente. A partilha vai ser, se ele não tiver de acordo com alguma situação, o inventário vai ter que ser judicial, mas... A lei determina como é que a partilha se dá, o juíza vai deliberar, vai decretar ali, vai sentenciar a partilha dos bens. Após o sentenciamento, eles podem entrar com extinção de condomínio e ele ser forçado a sair do imóvel. Pode também pedir pagamento de aluguel pelo que está utilizando o imóvel exclusivamente. Perfeito. O nosso telespectador Antônio Carlos, doutor Pedro, manda uma pergunta assim, bem peculiar, talvez, não seja a expressão correta, peculiar, mas interessante pelas circunstâncias do que ele relata aqui. Moro junto com a minha namorada há 3 meses e não está dando certo. Vamos nos separar, diz ele. E aí tem o tema de que assim, bem peculiar, né, se é que é essa expressão. Ele pergunta, só que ela quer a metade dos meus bens, ela tem direito? Olha, 3 meses, namorada, me parece ser um namoro, né? Me parece claramente ser um namoro. Agora,
ele não refere quanto tempo de namoro tem antes, né? Daqui a pouco 5 anos, 10 anos, estão morando junto porque já enxergam, já é uma união estável, mas eles não enxergam como, então ele tem que se perguntar o seguinte, eles se veem como uma família, eles se enxergam enquanto uma família, como se casados fossem, é uma união estável. Ela tem direito ao que foi adquirido ali desde o início da união estável. Não se enxergam, é efetivamente um namoro, não há nenhuma comunhão patrimonial, porque o namoro é a fase que as pessoas estão se conhecendo ainda, para ver se vão querer mais à frente, dar um passo à frente nessa relação. Ele não fala muito em prazos anteriores ao namoro, porque às vezes uma pessoa diz, estou namorando há 10 anos. Tu fazes as perguntas e ela vai dizendo, não, tu tens uma união estável já há alguns anos. Mas a forma como ele traz a pergunta, estamos morando juntos há 3 meses, parece que não deu certo a partir dali, que é um namoro. Se é um namoro, não tem participação em nada. Só se é união estável. Não está na pergunta do Antônio Carlos, mas num contexto que a gente vivencia todos nós, hoje é muito comum as relações entre pessoas que moram em casas diferentes. Por exemplo, hipoteticamente, eu tenho uma namorada, há 5 anos, ela mora na casa dela, eu moro na minha casa, e aí nós resolvemos, a partir de agora, vamos viver juntos no mesmo imóvel. Esse período caracteriza a união estável ou não? O critério definidor da união estável, o principal, união estável, os requisitos da união estável é uma relação pública, se apresenta enquanto um casal, contínua e duradoura, né? Que não haja muitas interrupções, diferente daquela pergunta inicial que ela refere instável. E o critério principal é com o intuito de ser uma família, se enxergam enquanto uma família, enquanto um casal, com mútua assistência emocional, financeira, etc., comunhão de vida, como se um casal casado fosse. Esse é o critério principal. Há pessoas que namoram anos, 5, 10 anos, que é um namoro, aquela relação é aquilo ali, não vai passar daquilo ali. E que não querem misturar dinheiro, não se ajudam, cada um mora na sua casa, e há pessoas que constituem união estável mesmo morando separados. Então isso é muito relativo, vai muito não existe uma resposta objetiva, porque vai muito das nuances. Das nuances sempre Mas quando há um namoro, é tranquilo que não há comunhão patrimonial. A próxima pergunta da Estela também está relacionada à pergunta do Antônio Carlos e essa observação que eu fiz após a pergunta dele. Tá? E a Estela traz o relato dela. Estou em relacionamento de 5 anos e temos um filho. Não moramos na mesma casa. Vivemos uma união estável? Pergunta a Estela. Veja só, o elemento filho, ele é muito importante na questão que ela está trazendo. Porque no momento que tu tens o filho com alguém, isso demonstra uma intenção de ser uma família, né? Constituir família, de ser uma família. E ela diz, tem um relacionamento e temos um filho. Isso não nos parece uma família? Parece. Claro. Mas moramos em casas separadas. Tudo bem. Embora a residência conjunta, ela reforce muito uma intenção de ser uma relação estável, de querer ser uma família, não necessariamente é. Mas no caso dela, a soma dos elementos, o filho, ela referir que é uma relação de 5 anos, já nos responde que a união estável. Optaram por morar separado. Hoje em dia, muitos casais optam por morar separados. Assim como namorados que não têm uma união estável, não se veem como união estável, moram juntos, às vezes, para dividir despesas. Então, tu vê que há várias nuances. No caso dela, eu até já esqueci qual é a pergunta. Ela pergunta... Estou num relacionamento de 5 anos e temos um filho, não moramos na mesma casa, vivemos uma união estável. Pergunta a Estela. Vive uma união estável. Se ela se enxerga enquanto uma família, com esse companheiro, com esse filho, é uma união estável. Tá certo, perfeito. A próxima pergunta do nosso telespectador Antenor. Perdi o meu emprego este mês. Não estou sabendo como pagar a pensão alimentícia. Posso pedir a revisão dessa pensão? Aliás, antes de o senhor responder, o tema da pensão alimentícia veio à tona na mídia nos últimos dias em função de jogadores famosos aí que estão devedores da pensão alimentícia, está
Tá na pauta e casualmente a pergunta do antenor tem essa relação com pensão alimentícia. Então ele, de novo, perdi o meu emprego, né, e não está conseguindo pagar, não sabe como pagar a pensão alimentícia. Ele pode pedir a revisão? Pode pedir. Pensão alimentícia, a revisão da pensão alimentícia pode ser pedida a qualquer tempo, tanto por quem recebe esta pensão quanto por quem paga, se houver alguma alteração na situação patrimonial. Então, se o nosso telespectador, pai, não tem condições momentâneas de pagar essa pensão alimentícia, ele vai entrar com um processo de revisão ou exoneração, que é quando ele não falou a idade das crianças, né? Então creio que não seja o caso, mas revisão de pensão, demonstrar que não tem condições de pagar esse valor e, enfim, esperar que o judiciário, né, o ampare nesse sentido. Doutor Pedro Verde, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O programa Consumidor fica por aqui e aguardamos todos na próxima edição. Até lá!